Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre esgotamento mental e emocional da mulher. Você, mulher que está nos assistindo, como anda a sua saúde mental? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou hoje com a Fran de Oliveira. Fran, que é terapeuta sistêmica e mentora de negócios feminino. Fran, gratidão por você estar aqui no Natcast. Por hoje a gente falar, né, desse tema aí que a gente já vem discutindo há alguns dias sobre esgotamento mental aí da mulher. E pra gente iniciar, se apresente aí pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouco do seu trabalho, Fran. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Demoramos, mas cheguei. Bom, vamos lá então, falar sobre esse tema muito importante. É um tema que eu tenho gostado muito de trabalhar, sabe? Porque a mulher, ela anda num esgotamento tão grande que ela está se desconectando dela. E ela se desconecta dela por completo. Então, quando eu me tornei terapeuta, eu estava nesse lugar. Né? Eu sou professora formada, eu sou pedagoga, lecionei por 15 anos. E aí, em 2015, eu decidi me aposentar, me autoaposentar da sala de aula. Por quê? Porque eu estava nesse esgotamento mental e emocional. Eu estava com burnout, estava com depressão. E aí eu falei, eu sentia que a sala de aula não era meu propósito. Falei, não é essa a minha missão de vida. Existe algo muito maior ou algo diferente que não é a sala de aula. E aí eu decidi sair para a maternidade. Eu falei para meu marido, eu quero ser mãe. Eu já estava com quase 37 anos. E eu desenvolvi uma hipertensão emocional durante esse estresse que eu tive na sala de aula. E eu falei, eu não posso correr o risco de ter um problema na gestação. Ele falou, não, então sai, e aí a gente dá um jeito. E aí eu saí da sala de aula em 2015. Em 2016 eu engravidei, mas eu perdi o primeiro bebê. E aí logo engravidei da Antonella e a Antonella veio. Mas junto com a Antonella veio a depressão pós-parto. E aí foi quando realmente eu me desconectei da Fran e me conectei somente com a mãe, a mãe da Antonella. E era tão engraçado, Ná, que quando as pessoas perguntavam qual que é a sua data de nascimento, eu falava da Antonella. Olha aí só. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, não, é a sua. Eu simplesmente, assim, saí do mundo Franciele e entrei no mundo mãe da Antonella. Porque aí todo mundo vai visitar, como que a Antonella tá? E a Antonella, tudo é Antonella, né? Tudo é o filho. Sim. E aí a gente vai se perdendo, porque eu sempre quis ser mãe. Mas eu não sabia que a gente se perdia tanto pós a maternidade. Porque é um desafio muito grande, né? Uma criança ali o tempo todo dependendo de você. E você com depressão, você com medo e precisando de ajuda, e ao mesmo tempo você quer cuidar sozinha. E aí foi quando realmente eu conheci o fundo do poço. E aí foi o esgotamento, foi a depressão, foi a ansiedade. E através desses 2 anos, que eu falo que foi o meu autoconhecimento, foi a depressão pós-parto, porque ali eu comecei a entender que eu precisava me valorizar, mas eu não sabia como. Eu precisava cuidar de mim, mas eu não sabia qual era o caminho. E aí foi quando eu conheci o Pablo Marçal, e aí ele falando sobre depressão naquele dia, eu acompanhei ele, vim para São Paulo depois em junho, eu falo, foi quando eu renasci realmente, porque ali parece que minha depressão ficou, e o meu chamado começou a vir, né? E aí eu comecei a realmente sentir o chamado, você vai ajudar mulheres através da sua história. E foi quando eu entendi que o fundo do poço foi o meu mergulho no autoconhecimento. Foi o meu mergulho em entender quem era a Fran. Sim. Ô, Fran, e para você, assim, com toda a questão da sua história, né? O que você passou. Você acredita que hoje, nos dias atuais, as pessoas, as mulheres, né? Que a gente está focando aqui mais para a mulher, você acredita que elas estão emocionalmente esgotadas? Sim. E aí entra essa questão da maternidade, aí entra a questão do eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar em casa, mas o eu preciso trabalhar e ajudar em casa
elas, talvez, não que elas esqueçam, mas a gente esquece que, além do sair para trabalhar fora, eu também preciso cuidar de dentro, né? Do Sim. lar, da família, porque, querendo ou não, por mais assim que as pessoas muitas vezes criticam isso, mas é a mulher que cuida da família. Ô, Fran, e qual, assim, no seu ponto de vista como terapeuta, né? Quais são aí as principais causas hoje desse esgotamento mental e emocional da mulher? Tem, assim, Sim. alguma causa raiz que leva ela para esse esgotamento? Ou é ao passar dos anos, do tempo, ou tudo junto, né? Tudo junto. Eu falo que isso começa desde a infância. E aí ontem foi engraçado que ontem à noite eu estava lendo, né, na nossa conversa, tudo, eu falei assim, meu Deus, né? A hora que eu chegou numa pergunta lá que eu não vou lembrar qual que é que a gente estava conversando para refletir, qual é a resposta que veio? As mulheres estão perdendo a identidade. Sim. Elas estão entrando num mundo tão masculino de competição que elas estão esquecendo da sua essência. E aí, quando você vai no Google e coloca lá no Google, né, o que é uma mulher de sucesso? O Google vai trazer a mulher de blazer, a mulher de salto alto, a mulher toda, né, com batom vermelho, que isso é o feminino. Só que a mulher, ela sai da sua essência para entrar nesse padrão que a sociedade exige e a gente vai se perdendo da nossa essência. Então, para mim, hoje, além do feminino ferido, que está muito ligado com a nossa infância, as mulheres elas estão se perdendo da sua identidade, da sua essência. E o que seria, para o pessoal de casa entender, o feminino ferido, né? Que é uma coisa que a Sim. gente entra ali na questão terapeuta do lado sistêmico e tudo. Então, para o pessoal entender, fale um pouquinho sobre essa mulher com o feminino ferido. A mulher com o feminino ferido, trazendo o olhar sistêmico, está muito ligado com com o pai, com o paterno. Mulheres que não teve a presença do pai, mulheres que teve um pai muito agressivo, um pai que muitas vezes batia na mãe, um pai que não dava carinho, porque nós mulheres, eu acredito que você também, a gente tem uma ligação maior com o nosso pai. E o Sim. menino geralmente com a mãe. E para nós mulheres, o pai é uma figura realmente de herói. É aquele que protege, é aquele que salva, é aquele que te mostra o mundo. Olha, o mundo é assim, mas se você precisar, eu tô aqui. Você não está sozinha. E muitas meninas não tiveram esse pai. E meninas que tiveram o excesso desse pai também é problema, que é o meu caso. Que o meu No foi meu, o acho que o excesso. meu faltou, né? Então, quando tem a falta e o excesso, tudo isso prejudica. Por quê? Porque a falta disso faz com que você se torne uma mulher muito masculina. Você começa a entrar nesse lugar. Mas você compreende que às vezes quando a gente entra nesse lugar do masculino, é muito inconsciente, né? Total. A gente não consegue perceber. Porque quando a gente pensa em sistêmico, mãe é vida, pai é mundo. Se faltou mãe, o feminino também fere. Aí aquela mulher, ela é agressiva. A mulher que faltou mãe, ela se torna agressiva, ela tá sempre com raiva, ela tá sempre ansiosa, ela tá sempre irritada, que também não deixa de ser um feminino ferido. A que faltou o pai, ela entra no masculino. Ela quer ser mais homem que o marido. E aí é aquela que vira um trator e passa por cima de tudo. E essa mulher não descansa. Essa mulher não para. Essa mulher não consegue contemplar uma flor, o belo, o simples. E aí o tempo todo ela está na execução. Ela é fazedora, a mulher que está com o feminino ferido. Ela tem que fazer o tempo todo porque ensinaram para ela que muitas vezes o fazer vai levar ela para o sucesso, por exemplo. Vai levar ela para onde ela deseja. Só que ela está pagando um preço muito alto para alcançar esse sucesso que ela deseja, no masculino. Ô, Fran, tem mais alguns, como que se fala? Sintomas que você pode falar que a mulher está aí com o masculino, com o feminino ferido e está muito no masculino? Além Sim. desses que você falou, para o pessoal de casa compreender? Ó, a sobrecarga de tarefas, ela não delega. A mulher que está no masculino, ela não consegue soltar. Ela controla tudo, ela tem que fazer tudo, ela dá ordem para tudo, tudo tem que ser do jeito dela. Esse é o maior.
A mulher que não consegue soltar, ela é controladora ao excesso. E, ao mesmo tempo, é aquela mulher que realmente não se permite desfrutar a vida. Eu tenho mulheres que chegam para mim e falam assim, eu queria tanto tirar meia hora para ir no salão fazer minha unha, mas eu não consigo. Porque, para mim, aquilo é estar desocupada. E eu preciso estar fazendo algo. Eu não consigo descansar 5 minutos. Isso pode acontecer, igual você falou dessa questão do descansar, né? Pode acontecer dela ter visto a mãe, quem criou ela, vamos supor, a mãe, sempre trabalhando, ou a avó, ou a bisavó, sempre daquele jeito, e ela acha que tem que ser igual. Sim. E aí tem 2 mulheres nessa situação. Tem aquela que viu a mãe trabalhando que nem doida, e ela, por amor à mãe, continua reproduzindo o mesmo padrão, né? Desenfreada, trabalhando. E tem aquela que a mãe falou assim, ó, não dependa de homem. Seja independente, vai cuidar da sua vida, não dependa de homem para nada. Aí essa daí vira mais macho que o marido dentro de casa. Eu tô rindo, mas é verdade, gente, porque eu já... Com certeza, quem nunca escutou isso da mãe? Principalmente da minha avó, né? Eu tô rindo porque a gente, conversando com a Fran, eu falo... Hoje eu ainda consigo ter a percepção e a consciência por conta, né, dos estudos e tal, que daí você vê, não tô no meu papel, tô muito no masculino. Mas como que é uma vida... Porque pra gente que tem a consciência já é difícil. Principalmente essa parte que você falou, controladora, eu quase comecei a dar risada aqui, né? Porque eu sou muitas vezes muito controladora. Essa questão não é nem de confiar, mas é assim, será que a pessoa vai fazer igual o que eu faço? Será que eu, estando ali, eu faço do meu jeito? Se eu errar, sou eu que erro, né? E para nós que tem essa consciência, já é difícil a gente quebrar, né, se digamos, o padrão, fazer diferente. E para quem não tem consciência, como que é viver com isso? É duro. Viver assim, né? É bem desafiador, porque assim, ó, a mulher controladora é aquela que o marido fala assim, onde que nós vamos? Ah, vamos em tal lugar hoje? Não, eu quero ir nesse lugar. Então, tudo tem que ser do jeito dela. A mulher que não tem esse excesso de masculino, que ela é muito passiva, é aquela mulher que não se sente nem merecedora, é aquela mulher que qualquer coisa tá bom. Sim. Aí o marido fala assim, ó, onde que nós vamos hoje? Ah, você decide. Mas onde que você quer ir? A qualquer lugar. Ah, você vai com essa roupa? Ah, qualquer coisa tá bom. Então a gente tá sempre num extremo. Sim. Ou tem aquela que controla demais, ou tem aquela que fala amém pra tudo. Ô, Fran, mas assim, no seu ponto de vista, como mulher, né, também, mas como terapeuta, você não acredita que às vezes pode ter sido as circunstâncias da vida que fez com que essa mulher seja assim? Sim. E ela tem que ser assim, igual uma coisa que você falou, a questão das vezes a mulher não tem tempo, mas às vezes a mulher não tem uma ajuda. Sim. E aí, às vezes, a gente fica, mas se eu não fizer, quem vai fazer? E eu tenho que fazer, e a mulher tem que tomar essa questão um pouco do masculino para si? Sim, então, só que a mulher que tá no masculino, ela geralmente atrai um homem mais feminino. E não é feminino no sentido de homossexual. Sim. Feminino no sentido de ser passivo. Que não ajuda, que não faz nada, que tá sempre, sabe, no mundo dele. Então, é difícil para ela, porque aí ela entra num estado de raiva, e olha só, ativa a raiva, ativa a ira, ativa a irritabilidade, e como ela não consegue pedir ajuda, porque pode ser que ela receba um não, e aí aquilo ela sabe que vai ter briga, que vai ter discussão, então ela acaba tomando o controle de tudo. E esse homem, que geralmente é um homem mais, que a gente chama mais com a energia feminina, é o filhinho da mamãe. Então, geralmente, a mulher masculina, ela vai atrair o filhinho da mamãe, aquele que a mamãe cuidou, aquele que a mãe fez tudo, aquele que a mãe, sabe? E muitas vezes esse homem busca a mãe na mulher. Por isso que ela se torna cada vez mais masculina, porque, além de tudo, ela não quer ser a mãe do marido. E o marido, muitas vezes, quer que ela faça o papel da mãe. Sim. E como que... o que você pode falar para quem está nos assistindo, né? Que identificou essas questões aí do masculino, ser mais masculina. O que a pessoa pode estar fazendo para estar curando o feminino? Primeira coisa, elas têm que se permitir.
Uma das coisas que eu faço dentro da mentoria ou do processo de terapia que eu falo para elas: você toma banho como? Elas morrem de dar risada. Porque eu falei, o banho é uma das principais coisas que a mulher tem que ter sossego. Tem que ter prazer, porque é um momento seu com você. É o único, geralmente, né? É o momento que você entra no banho para descansar, para realmente, né, ter aquele momento. E aí eu falo para elas, como que é seu banho? Ela fala, eu já tô tomando banho pensando na comida, pensando no filho que tá gritando, eu não vejo a hora de sair, eu mal tomo banho. Eu falo, como que você quer ativar o seu feminino, sendo que nem no momento em que você tem um contato com você, com o seu corpo, você não presta atenção. Então, a primeira coisa que eu falo para ela, você tem aquele creme do Boticário que tá quase vencendo no guarda-roupa, não tem? Leva pro banheiro. Porque a hora que você terminar o banho, você vai pegar aquele creme junto com o shampoo, você vai ter que olhar para ele. E você vai passar no seu corpo. É a primeira coisa. A mulher não tem mais contato com o corpo dela. Tem mulher que nem se olha no espelho, né? É tão corrido que ela coloca a roupa de qualquer jeito. Eu era essa mulher. Eu já fui pro shopping com um chinelo trocado. Eu já andei pra rua com a calça do lado do avesso. Ô, Fran, analisando assim, você acredita também que às vezes a sociedade e o mundo corporativo também fez com que essa mulher se tornasse muito mais masculino? Total. Porque a gente vê, né, teve a questão dos direitos das mulheres, e daí depois a questão para você ter um cargo numa empresa alta, você tem que trabalhar o mesmo que o homem, só que a gente sabe que é, como você falou, né, a mulher que cuida do lar. Então, além dela trabalhar fora, tem todas as outras coisas. Então, você acredita também que a sociedade fez essa mulher... Totalmente. O corporativo trouxe muito essa energia masculina para a mulher. Porque a competição com o homem, pensando, né, na lógica, você competir com o homem é muito mais forte que a gente. E aí elas têm que se tornar cada vez mais masculina para tentar não sofrer tanto nessa competição. Não se machucar tanto. Só que o tempo todo ela tá se ferindo, porque ela tá saindo do lugar dela e ficando somente no lugar do masculino. E esse lugar aqui é muito pesado pra gente. E aí o equilíbrio, achar o equilíbrio e a harmonia entre isso é assim, ó, é ganhar na loteria. Porque eu falo para as minhas alunas, a partir do momento que eu sento na minha cadeira para trabalhar, eu estou totalmente 100% no meu masculino. Só que eu tô de maquiagem, eu passo perfume mesmo atendendo online, eu tô sempre me arrumando. Então eu ativo o meu feminino, mas na hora da execução é o masculino que entra. A partir do momento que eu parei de trabalhar, eu volto 100% para o meu feminino. Então é você começar a entender, e o que que faz a Fran voltar para o feminino? De repente sair de lá e assistir televisão, sair de lá e brincar com os meus cachorros, se a Antonella estiver em casa, sentar, ficar com a Antonella. Eu volto para o meu lugar. Certo. Eu deixo esse masculino onde ele tem que ficar. Tem horas que na minha casa eu preciso ativar o masculino, por exemplo, quando eu estou organizando a casa, o masculino tem que entrar em ação. Só que o feminino tem que estar junto, porque senão a gente fica irritada. Por isso que muitas mulheres fazem as coisas irritadas, porque elas fazem no masculino. Como que eu ativo o feminino ouvindo música? Então, qualquer coisa que eu vou fazer organizando a minha casa, o som tá ligado. Porque eu consigo equilibrar e aqui, aquela irritabilidade de muitas vezes, eu não queria estar fazendo isso agora, não vem. Então, são pequenos detalhes, né? Que faz a mulher trazer aí o feminino para ela. Exatamente. Porque senão a gente está o tempo todo na execução. O tempo todo. Ô, Fran, você comentou, né, a questão de quando você teve o seu esgotamento aí mental e emocional. Quais são, assim, você falou que o seu foi a questão da depressão, né? Que foi quando você parou para olhar para você. E quais são os sintomas que a mulher está indo ou que já está no esgotamento mental? Na primeira coisa, elas começam a perder a vontade. Vontade de tudo. Vontade de comer, vontade de dormir, de se arrumar, vontade de trabalhar. Ela vai entrando numa apatia muito grande. Ela vai se fechando. É a primeira coisa. Eu não tenho vontade. Por que que tá sem vontade? Porque o fato de você acordar e estar viva já deve ser assim, né, o ápice da vontade de viver.
Se você acorda já cansada, se você já acorda desanimada, já acorda triste, já acorda irritada, não é normal. É comum, mas não é normal. É porque hoje em dia a gente vê até, né, o que a gente estava conversando, por que que vem crescendo muito esse índice de mulher, tipo, de 10 mulheres que você conversa Sim, hoje, a gente, ai, tá tudo bem, isso, aquilo, ai, tô me sentindo muito cansada. Ou às vezes eu sim, durmo e já acordo cansada. Por que que você cansada. acredita que isso tá crescendo muito rápido? Porque elas não desligam, elas não conseguem desligar. E aí elas não entram no feminino. Você percebe que a mente acelerada é o tempo todo masculino, ação. Porque o masculino é ação e execução. Mesmo deitadas, elas estão pensando. Por isso que tem gente que fala que não consegue dormir, que tem insônia, que acorda assustada, porque a mente não descansa. A mulher, para ela entrar no feminino, até o dormir, a gente tem que estar no feminino. Porque para nós mulheres, o dormir é o descanso. Né, para todos, mas é aquele descanso que, olha, agora acabou o meu dia, eu vou descansar e amanhã é outro dia. Que para o homem também deveria ser, mas para o homem é mais difícil ainda. Mas a mulher que consegue se desconectar. E aí, uma das coisas que eu sempre falo para as minhas alunas é coloca a música de meditação, eu mando para elas, vai ouvindo um pouco antes, e aí depois deixa o celular longe e tenta se desconectar dos problemas. Porque isso é muito do masculino, né? Eu tô com um problema, eu deito pensando naquilo, como que eu vou resolver. E isso é do homem. Só que a mulher, ela está o tempo todo nesse lugar também. Ela tem que pensar que chegou 8 horas, sei lá, o horário. Vou colocar o meu exemplo, 8 horas. A gente desliga tudo, a gente deita e aí eu falo para a Tonela que quer conversar, eu falo, filha, guarda que amanhã a gente conversa. Se é alguma coisa importante eu ouço, mas guarda que amanhã agora é hora da nossa mente se desligar. Mas você percebe que hoje é muito difícil quem faz isso, né? Você vê até minha filha, ela quer Porque, conversar. porque você deita com o celular, você só vai Sim, dormir muitas vezes quando o sono começa a bater, porque você tá ali mexendo, o sono é, vai batendo, ou você tá na frente da televisão, você tá sim, escutando alguma coisa, você sempre está fazendo algo. sempre. E isso prejudica demais pessoas que têm a mente acelerada. Então, eu sempre coloco, porque quando eu estava grávida dela, eu sempre colocava música para ela ouvir na minha barriga. Até hoje, quando ela tá um pouco mais agitada, eu coloco, ela dorme rapidinho. Mas aí eu já tiro o celular. Então, assim, antes de dormir, eu sempre oriento, né? Coloque uma música e tenta se conectar somente com o seu batimento cardíaco. É um desafio para quem tem a mente acelerada. Porque aí que parece que a mente borbulha, aquela coisa eu não posso ver, eu não posso fazer, aí que a mente quer fazer, né? Mas isso é treino. Então eu sempre oriento, coloca uma música, se conecta com o seu batimento cardíaco para você começar a se desconectar do externo. Ô, Fran, e você acredita que a gente repete muito padrões, igual nós está falando da mulher das nossas mães? Sim, 100%. Não tem como falar que não tem repetição de padrão de mãe, porque tem, principalmente de mãe. Qual que é, assim, o que mais você atende? São em questões de mãe ou questão de pais? Mãe, muito mais mãe. E qual é o ponto, assim, que mais as pessoas perguntam e chegam com algum questionamento para você? Ó, as maiores dores que vêm é com relação a relacionamento e com relação a dinheiro. E um tá ligado com o outro. Problema no relacionamento e problema com dinheiro. O problema de relacionamento, ele tá ligado a quê? O que ela via dos pais, como que o pai tratava a mãe, como que a mãe se sentia. Então aí, quando a gente pensa em relacionamento de pai e mãe, tem o relacionamento que os pais eram maravilhosamente bem, que é o que elas falam, e teve aqueles que não. As mulheres que vêm até mim falando assim, Fran, tô com um problema no meu relacionamento. Primeira pergunta, como que era o relacionamento dos seus pais? Era tranquilo, era bom.
Aí eu pergunto, qual é o seu problema no relacionamento? Ah, eu tenho ciúmes, eu sou insegura, ou ele é narcisista. E aí, na hora que você começa a aprofundar nesse relacionamento bom do pai e mãe, você pode perceber que não vai ser 100% bom. Por quê? Nós temos uma crença de que falar mal de pai e mãe é pecado. Não pode falar mal de pai e mãe. E aí elas vão escondendo, né? Então, assim, tem umas que já no começo fala, tem outras que eu tenho que me aprofundar mais, mas a maioria, relacionamento, pai e mãe não tinham um relacionamento bom, pai traía mãe, mãe traía o pai abandonou mãe, então ela vai trazendo, aí você vai observando que o marido tem as características muito parecidas com o pai. Muito parecida. Então, por amor à mãe, acaba reproduzindo o mesmo relacionamento para sofrer, para não ser feliz. Enfim, são coisas bem profundas aqui, mas assim, existe. E a questão com o dinheiro. Fran, dinheiro não vem, Fran, não consigo ficar com dinheiro, Fran, eu vivo em dívida. Aí você vai entender como foi a infância. Foi uma infância escassa, foi uma infância que os pais se mataram de trabalhar para poder ter alguma coisa, ou foi uma infância onde tinha vontade de ter as coisas e não podia. E aí adulta acaba gastando muito, porque lá não teve, então agora eu posso ter, então eu não tenho controle. Ou foi uma infância onde não se sentia merecedora, pegava sempre as coisas, ganhava coisa usada. Ai, Fran, eu sempre pegava a roupa usada das minhas primas, porque a gente não tinha condições. E aí quando cresce, tem um pouco mais de condição, acaba comprando mais. Então, assim, sempre tem alguma coisa lá com o pai e mãe. Sempre tem um pezinho no pai e na mãe. A gente sempre tem que olhar para eles. Sempre. Sempre vai ter alguma coisa. É igual a do Bert, né? Que com 93, acho, né? 93 anos ele ainda tava... Tinha problema com a mãe. Com a mãe. Então, assim, e a gente tem que pensar que quando a gente traz a constelação é muito julgada. Muito julgada. Só que a gente tem que entender que, do mesmo jeito que existem médicos e médicos, nutricionista, professor, existem terapeutas e terapeutas, né? Que nem para mim a constelação, quem nunca fez constelação, eu não faço constelação. Ou ela faz um processo de terapia comigo, ou comigo ela não faz só a constelação, porque eu sei que o pós-constelação para muita gente é um desafio. E se eu, como consteladora, muitas vezes tenho uma catarse depois da constelação, imagine uma pessoa que não tem e não sabe lidar com aquilo. Né? Então, assim, quando eu falo de constelação, quando eu falo dessa filosofia sistêmica com pai e mãe, não é sobre julgamento, é sobre a gente tomar consciência que, se você olhar atrás desse pai e dessa mãe, a história deles é muito pior daquilo que a gente viveu. A minha mãe, até hoje, a gente pergunta da infância dela, ela fala, eu não tenho nada para falar da minha infância. Às vezes eles não querem olhar de tão sofrido que foi, né? Entende? Então, assim, a constelação, ela vem como uma ferramenta terapêutica de consciência para você entender que aquilo que os seus pais fizeram, vamos pensar, de ruim com a gente, é porque talvez eles passaram muito pior. Porque ninguém dá amor se você tá cheio de ódio no coração. Você pode até receber, mas é muito difícil quem consegue ter essa resiliência de estar ferida com raiva e transbordar amor, alegria. Não consegue. Não tem como. Então, eles transbordaram, eles deram pra gente aquilo que o coração e a alma deles tinham. Então, minha mãe, ela tem dor até hoje, infelizmente. Por quê? Porque a infância dela foi só dor. Entende? Então, assim, ela dá muito amor? Ela dá. Só que também a gente entende que certos comportamentos dela não é sobre ela, é sobre a história dela. Então a constelação vem para trazer essa consciência. Ok, passei isso, mas o que eles passaram? E o que eu posso fazer de melhor com isso, né? Exatamente. Que é o que eu vejo muito para quem às vezes não entende da questão da constelação, é que às vezes fala assim, você vai ficar... Meu pai uma vez, né? Eu perguntando pós-constelação, perguntando algumas coisas pra ele. Pra que vocês ficam fuçando passado? Mas é justamente pra gente entender, compreender por quê. Durante muito tempo eu culpava meu pai por muitas coisas que depois do autoconhecimento, de terapias, de constelação, que eu comecei a compreender, que foi o que você falou. Como que eles, né, vai dar amor se eles não recebeu?
Só que Sim. tá com ele, o que é dele, o que é meu, é meu. É o Exatamente. que eu faço com isso após eu saber, né, É. Fran? E aí tem gente que fala assim, ai, mas eu não recebi amor e eu dou amor para os meus filhos. A gente tem que entender que cada ser humano é único. Sim. E aí existe dentro da nossa mente a neuroplasticidade. Tem crianças que sofrem um abuso e não causa trauma. Ela consegue ressignificar aquilo. Mas tem pessoas que levam aquilo, mesmo muitas vezes no processo de terapia, não consegue ressignificar. Então pode ser que tem muitas mulheres que eu já ouvi, ai, mas minha mãe era uma narcisista e eu não faço isso com a minha filha. Que bom que você conseguiu superar. Tem gente que não consegue. E aí a constelação vem para mostrar, não julgue. Cada um tem a sua história. Cada um É. tem a sua dor. Eu vejo bastante essa questão do julgar, né? Das pessoas, às vezes, por não conhecer e, enfim, sai falando coisas que é Sim, o julgamento, né? Igual você falou, tem várias terapias, então vai do que cada pessoa quer e o que busca, né? exatamente. Ô, Fran, você fala bastante sobre a questão, né, da mulher guerreira. Sim. O que seria a mulher guerreira? Seria basicamente parecida com a mulher que está com o masculino muito alto ou não? Ou é outra situação? Também, ó. Ontem eu tava no salão e eu tava conversando com a cabeleireira, né? Ela tava contando do filho dela. E aí ela falou assim pra mim: Nossa, eu não sei se eu daria conta de ter 4 filhos como a minha mãe. Minha mãe é uma guerreira. Eu falei: Bingo! Pois é, as nossas mães foram guerreiras. E eu falo que a mulher guerreira, ela tá muito nesse masculino, sim. Porque ela precisa dar conta de tudo. Ela aprendeu que ela tem que dar conta de tudo. E aí é como se ela estivesse em guerra o tempo todo. Porque na nossa mente, o nosso inconsciente, ou ele tá em luta, ou ele tá em fuga. Então, a mulher, ela luta o tempo todo para poder conquistar, ou as crenças faz com que ela foge. Só que a maioria, ela acaba lutando o tempo todo. E aí luta contra o peso, luta contra o relacionamento, luta contra a maternidade, luta contra as dívidas, luta contra o dinheiro, luta contra o medo, contra a ansiedade. É o tempo todo lutando. E aí ela entra em estado de guerra. E aí ela começa a adoecer. E aí é onde entra o esgotamento mental e emocional. Então a mulher guerreira, ela está o tempo todo em guerra mesmo, lutando, mas também ela está o tempo todo falando para ela mesma: eu preciso dar conta. Eu preciso dar conta, eu preciso dar conta. Não tem ninguém por mim, sou eu e eu não posso nem ficar doente. Tem muitas mulheres que falam, infelizmente falam essa frase: eu não posso nem ficar doente porque não tem ninguém para me ajudar. E assim, no seu ponto de vista, você acredita que por trás dessa mulher, né, ela se tornar guerreira, existe algum benefício que ela fica ali naquele papel e não sai desse papel? Sim, a proteção. A mulher guerreira, ela, muitas vezes ela tem ferida de rejeição. Então ela está o tempo todo em guerra para não sofrer rejeição de ninguém, para ninguém falar assim, ó, eu não vou te ajudar. Porque se ela pedir ajuda e receber um não, vai ferir a ferida que ela tem de rejeição. Por isso que ela está o tempo todo com a capa da Mulher Maravilha. E ninguém pode tirar. Se bobear, ela toma banho com a capa. Porque ela não pede ajuda. A mulher que não tem a humildade, a capacidade de pedir ajuda, porque ela tem uma ferida de rejeição. Ela tem medo do não, eu não vou te ajudar. Não, eu não posso agora. Se vira. Ela nem tenta. Não tenta. Não tenta. Ô, Fran, e é possível para a mulher sair desse lugar, né, desse lugar de mulher ferida, de mulher guerreira, também essa questão do esgotamento mental? Sim. E o caminho, esse autoconhecimento profundo. Ela precisa resgatar a mulher que se perdeu em algum momento na vida dela. E muitas vezes se perdeu já na infância. E você acredita que a terapia, ela pode ajudar as mulheres a sair desse papel? Sim. O meu processo, tanto que eu desenvolvi uma metodologia onde a primeira coisa que eu faço com essas mulheres, é buscar essa identidade. Elas entenderem, no mínimo, quais são os valores que elas têm. Porque as mulheres não sabem nem quais são os valores da vida dela. E aí, quando a gente não tem consciência de quais são os nossos valores, as pessoas, elas tomam conta. Elas dominam e governam a nossa vida.
E por que que saber os nossos valores tá muito ligado com a nossa identidade? Por exemplo, um valor meu que é inegociável é a verdade. Isso, para mim, mentiu, acabou. É algo que fere demais. Por quê? Porque existiu lá na infância uma ferida que me trouxe isso. Então, isso, para mim, a minha dor fez com que esse valor fosse inegociável para mim. Então, quando alguém mente para mim, não tem. Não tem segunda chance. Mas isso eu precisei entender o porquê e me conhecer para poder fazer com que esse valor entrasse, realmente encarnasse em mim. Outro valor, a liberdade. Por quê? Porque eu, quando criança, precisei cuidar das minhas irmãs. Então, eu não tive a liberdade de ser criança e brincar. Então, a liberdade, para mim, é inegociável. São dois valores que, para mim, não tem. Não tem, assim, não tem conversa. Então, quando a mulher ela não tem consciência disso, ela vai se ferindo o tempo todo. Por exemplo, né, a verdade, se o marido mente e ela não tem consciência que aquilo é um valor para ela, mas fere ela, ela não consegue se impor, ela não consegue se posicionar. Você acredita que as mulheres perdeu essa questão de saber se posicionar, tanto em casa, no Sim, trabalho, ou qualquer circunstância? sim. E por que Ou que a ela gente se posiciona acaba muito, se perdendo essa questão de se posicionar? Por medo? por medo. Por medo. Ou de ser ferida, ou por medo de ser maltratada. Mas por quê? Porque ela não sabe o poder que ela tem dentro dela. Porque ela não se conhece profundamente. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu conheço os meus valores, eu não deixo. Até aqui você vem, daqui para cá você não passa. Você acredita que, tipo, pode ser, vamos supor, essa questão que vem muito do medo? O medo, ele vem muito ligado à nossa infância? Total. Adulto não tem medo. Quem tem medo é a criança. Mesmo a pessoa estando no adulto. Sim. O único medo que o adulto tem é de se jogar em frente a um carro, de pular de um prédio de 10 andares, que é um medo normal. O medo que te paralisa, o medo que não te deixa se posicionar, é a nossa criança que não está deixando. Por que que eu não vou me posicionar? Por que que eu vou falar para você assim, eu não gostei do que você falou, eu não quero que isso se repita mais? Qual o problema disso? Foi a criança que foi podada. Foi a criança que a mãe falava, fica quieta. Foi a criança que a mãe não deixava se posicionar. É a criança que tinha dor e tinha que engolir o choro. E aí, por isso que às vezes as mulheres não conseguem ter esse posicionamento hoje na vida adulta. Sim. Porque quando criança tinha que ser boazinha. Tinha que ficar com a perninha fechada, que é feio. Tinha que rir baixinho, porque mulher escandalosa é feio. Sim. Você percebe que a identidade foi se perdendo desde a infância? Sim. E aí você faz todo essa questão do processo da pessoa, não só terapêutica, né, como você falou, Sim, mas da questão de identidade da mulher. sim. Todas as mulheres que te procuram, que você vê que você faz essa mentoria, esse atendimento, você acredita que, assim, a porcentagem de quantas estão sem identidade? Todas. Todas? Não tem. Elas até acham que tem, mas não tem. Não tem, porque se tivesse, não teria tanta dor. A mulher que sabe quem ela é não tem tanta dor. Pode até ter. Pode até vir os desafios, como a gente conversou. Dói, dói. Mas você consegue continuar caminhando. Você consegue entender que aquilo lá veio para te ensinar e te mostrar o quanto você é forte. E já aconteceu, assim, de alguma mentorada sua começar o tratamento, né? A sua mentoria e no meio falar, eu não quero olhar para isso e desistir ou Não. não? Porque a gente sabe que quando a gente começa, né, a Sim. vasculhar, a mexer, sempre aparece, tem aquela dor, né, de você Sim. olhar para aquilo, poxa, eu já passei por isso, por que que eu tô voltando para Sim. curar? Mas sempre preciso olhar para ressignificar, né? Tem. E nunca ninguém falou, não quero mais. Porque o resultado já vem na primeira ou na segunda sessão. Ela já consegue entender, sabe?
e eu já vou direto na raiz, né? Tanto que a reprogramação mental, ela vem para isso, para encontrar a raiz da sua dor. Então, a partir do momento que eu conseguir encontrar a raiz da dor, é ali que eu já vou ressignificar. E aí, depois, no decorrer das sessões, vão vindo as outras. O que é, né, que você comentou aí sobre a questão da reprogramação mental? O que é, né, para o pessoal entender essa parte? A reprogramação mental, ela é uma técnica tanto da PNL quanto da TRG, que é a minha formação, onde a gente vai buscar a causa raiz do problema. Por exemplo, uma pessoa que tenha... Eu vou até trazer de uma aluna minha. Ela tinha crises de ansiedade. E ela fala que desde criança ela tinha crises de ansiedade, que ela tinha medo, ela não conseguia ficar sozinha. E aí a gente foi buscar. E esse medo dela foi quando ela... Só que não é uma hipnose, a reprogramação mental, né? É uma forma de você voltar na sua história e tentar resgatar a cena, o acontecido. E aí ela lembrou que ela estava com 7 meses dentro do berço. Ela conseguiu se ver dentro do berço, mesmo acordada, e chorando e ninguém vinha buscar. E ela teve muito medo. Ali ela sentiu... O medo que ela sente hoje, adulta, de ficar muito tempo sozinha, é o medo que a criança dela sentiu naquele momento. Então, a ansiedade dela vinha de que ela sabia que talvez o filho ia para a escola, ela ia ter que ficar sozinha tantas horas, e ela, muitas vezes, saía para não ficar sozinha, para o inconsciente não levar ela naquele lugar, que foi o trauma, onde o trauma começou. Sim. E aí você fez toda essa questão da reprogramação mental. Sim, E de aí ela ressignificar. Exatamente. Aí a pessoa ela vai naquela cena. Sim. Ela viu a cena. Ela vivencia novamente, porque o nosso inconsciente é atemporal. Então, a partir do momento que eu peço para você voltar naquela cena do berço, para ele estar acontecendo no mesmo instante. Por isso que as pessoas sentem muitas vezes a mesma coisa que a sua criança sentiu naquela hora. Porque o seu corpo reage, o trauma mora no corpo. Então, a gente vai ressignificando conforme ela vai revivendo aquela cena, até o inconsciente fechar aquela caixinha e falar, ok, não tenho mais dor. É que nem no filme Divertidamente, no primeiro. Quando eles estão andando lá dentro da mente da Hailey, né, que ela chama, onde tem umas memórias apagadas, que eles vão tirando, né? Eles têm 2 homenzinhos lá, eles vão tirando as memórias apagadas e vão guardando. Aquilo lá é a ressignificação. A gente consegue apagar a dor, mas não consigo apagar a lembrança. Mas a dor a gente consegue tirar. Ô, Fran, e quando a pessoa ela não faz, né, todo esse tratamento que fica com essas... Porque pode ser que a pessoa sempre lembre e pode ser que ela não lembre de nada, mas ela sente que tem alguma coisa de errado. O que acontece quando, nesses 2 âmbitos, né? Se a pessoa ela sente que tem alguma coisa de errado, mas ela não consegue lembrar. Sim. E o que acontece quando uma pessoa lembra e não quer trabalhar isso? Como que ela fica, né? As pessoas que vêm até mim e falam assim, eu não tenho lembrança nenhuma da minha infância. Ali tem coisa pesada. Porque se o inconsciente apaga, é porque ali existe muita dor. Então, aí é um trabalho de formiguinha. Para a gente tentar resgatar, tentar buscar onde que está a raiz do problema. E tem aquelas que sim, já sabe e resiste ir lá porque sabe que aquilo doeu muito. Então também é um trabalho que a gente vai aos poucos dando segurança para ela. Então existe o extremo sim, existe aqueles que não lembram nada e aquela que lembra sim e sente muita dor. Ô, Fran, e fala para o pessoal de casa como que o seu trabalho ele pode influenciar aí positivamente na vida das mulheres. Então, dentro dessa metodologia, eu criei uma tríade onde elas passam por um processo. Então, o processo primeiro é a raiz, que são os pais, né? Olhar para esses pais, depois olhar para a criança e depois olhar para ela. Então, é uma tríade, é uma trilha que elas passam, que elas têm comigo, onde a gente vai buscando onde estão os traumas e as feridas que elas carregam. E muitas vezes acontece na vida adulta, não é só na infância, tá? A adolescência, o primeiro e o segundo setênio são os setênios que mais acarretam traumas e crenças dentro da nossa mente.
E aí tem mulheres que acabam, sim, tendo traumas depois na vida adulta. Muitas vezes uma separação, uma traição, ou a morte de alguém, a perda de um filho, como eu tive. Então, assim, são traumas que a gente muitas vezes pega na vida adulta também, né? Mas pensando em raiz, é a infância. É a infância. Legal, Fran. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, a Kellen, que faz as nossas sandálias havaianas de luxo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Fran, e pra gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres, né, que está nos assistindo, que se identificou com toda a nossa conversa, que eu acho que muita mulher vai se identificar, e também, né, onde o pessoal pode te encontrar, quais são suas redes sociais, como que é a questão dos seus atendimentos. Sim, mulheres, se permitam descansar. A gente precisa ter essa permissão, porque isso também é uma falta de permissão, tá? A mulher não descansa, a mulher não desfruta, a mulher não se cuida, porque muitas vezes ela não tem essa permissão e é inconsciente. Então, peguem essas dicas, né, que eu dei, eu não gosto muito de falar dicas, essas orientações. Sim. Leve seu creme para o banho, deixa seu creme lá, tome aquele banho gostoso e fala para todo mundo da sua casa, agora eu vou tomar banho. Ninguém me atrapalha, eu não quero escutar mãe, eu não quero escutar meu nome enquanto eu estiver tomando banho. E outra, para quem tem a mente muito acelerada, que não consegue descansar, tira uma meia hora antes do hábito do sono, coloquem músicas no YouTube, coloca lá músicas de meditação, músicas para relaxar, para relaxamento, e deixa ali tocando, muitas vezes até dorme, né? Para elas realmente começarem a se conectar com elas, porque são músicas que traz a conexão com o nosso eu, né? Com o nosso eu superior, com a nossa essência, para que vocês comecem a sair um pouco desse esgotamento e se permitir desfrutar, aproveitar, se cuidar. E as minhas redes sociais é Fran Mentora, bem simples. Lá eu trago conteúdos, faço bastante live. E tem meus contatos lá para quem quiser informação sobre o processo de terapia, sobre a mentoria para negócios.
estou aqui aberta para ajudar vocês sempre. Fran, gratidão, né, por você estar aqui no Natcast, por falar, né, desse assunto. E você, mulher que se identificou, já procure a Fran para trabalhar, né, essa questão do feminino, para sair um pouco do masculino e voltar a ter a sua essência. Então, Fran, gratidão. Certeza. Obrigada. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.